Amém, querido? Você pode se sentar. Hoje eu tive que dar uma improvisada aqui. Aqui. Bom dia. Graça e paz sobre a tua vida nessa manhã. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da nossa série Crescimento e Maturidade. E agora, no momento do louvor, eu estava pensando no exemplo de Jesus, porque ele deve ser sempre o nosso exemplo em todas as situações e todas as circunstâncias da nossa vida. E eu estava pensando que o início do ministério de Jesus começa aonde? O início do ministério de Jesus começa no deserto, sendo tentado por Satanás por 40 dias. E diz que Jesus saiu daquele tempo de tentação, onde ele foi tentado no seu poder, onde ele foi tentado na sua identidade como filho de Deus. Ele saiu daquele lugar, como diz a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E ali começa o ministério de Jesus. Ele sai para pregar e manifestar os sinais e o poder do reino de Deus. Agora, a vida de Jesus, o ministério de Jesus termina onde? Na cruz, certo? A vida dele termina na cruz. E um pouco antes de ele ser entregue, traído e crucificado, a gente vê Jesus no momento de muita angústia, naquele Getsêmani, no seu tempo de oração, onde ele pede para os discípulos: vigiem comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiem comigo. E ali Jesus tem algumas orações bem objetivas para o Pai, e uma delas é: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a continuação da oração dele é mais: que seja feita a sua vontade. Por que eu me lembrei desses dois episódios? Jesus, ele foi trabalhado e ele cresceu em estatura e graça, como a gente ouviu semana passada, para que ele pudesse desenvolver um ministério e o propósito de Deus na sua vida em plena maturidade. Não foi a tentação que tirou Jesus do seu ministério, ou desfocou, ou de repente ele pensou: pronto, me dispus a servir o Pai, agora estou enfrentando 40 dias de tentação no deserto. Não foi a cruz que o tirou do seu propósito, mas ele permaneceu firme até o fim. Isto é maturidade. Permanecer firme até o fim no propósito para o qual nós fomos designados. Quando a gente vai pensar um pouquinho sobre maturidade, a gente entende por maturidade um processo que qualquer ser vivo passa, né? E a própria natureza nos mostra isso. A maturidade é um processo. O ser humano, ele cresce, né? A gente vê a criança indefesa, um bebezinho, e ela vai se desenvolvendo até atingir o seu grau de maturidade, até atingir a sua estatura, até ser responsável pelos seus atos. E assim é também com os frutos, né? O que acontece com um fruto? Ele precisa ser aguardado até chegar o momento da maturidade. Quando esse fruto está maduro, ele está pronto. Ele está pronto para o propósito para o qual ele foi designado. Então, alguns conceitos que a gente tem no dicionário a respeito de maturidade, diz assim: é sair da fragilidade e vulnerabilidade para chegar a um desenvolvimento completo. Quando a gente pensa numa criança, é assim: a criança é um bebê ou uma criança pequena, ela sai da sua condição de fragilidade até atingir o seu ponto de maturidade, o seu desenvolvimento completo. Um outro conceito diz assim:
estado das pessoas ou das coisas que atingiram o completo desenvolvimento. Maturidade comportamental, mental, emocional. Então, maturidade é isso, é você atingir aquele ponto onde você se torna responsável pelos teus atos. A pessoa madura, ela é uma pessoa responsável. É uma pessoa que sabe tomar as decisões. É aquela pessoa que tem conhecimento das coisas e ela consegue transformar aquele conhecimento em decisões e em sabedoria. Existe um filósofo que ele diz o seguinte: hoje nós vivemos num tempo onde nós estamos cheios de informação, mas a avalanche de informação é tão grande que as pessoas não têm conseguido processar essas informações para transformar essa informação em sabedoria e sabedoria ser transformada em maturidade. E alguns ousam a chamar aí, né, essa geração que a gente está vivendo, da geração mimimi. É assim que estão chamando, né? Porque é uma geração fragilizada. É uma geração frágil, é uma geração que não enfrenta os embates. É uma geração cheia de inseguranças, mas estão cheias da informação, não é verdade? Tem informação na palma da mão, literalmente. Mas elas não conseguem processar aquilo para se tornarem pessoas maduras. Né? E a gente pode perceber muitos indícios disso dentro da sociedade. Alguns anos atrás, eu ouvi uma reportagem que estava dizendo que o Reino Unido estava querendo ampliar a fase da adolescência para até os 25 anos de idade. Né? Na realidade, é um pouco isso que está acontecendo. Estender a fase da adolescência até os 25 anos, e a partir, então, dos 25 anos, ele se tornar jovem, adulto, ou então uma pessoa madura. Então, a nossa maturidade, ela vai refletir as nossas escolhas, o nosso comportamento e a nossa responsabilidade. Agora, quando a gente pensa em maturidade cristã, como que a gente poderia conceituar maturidade cristã? Quem quer me falar sobre isso? O que é maturidade cristã, Romildo? Ok? Como você reage a uma afronta. Né? Alguém já disse que o nosso caráter, né, e as nossas bases, as nossas convicções, elas são mostradas no momento da pressão. É no momento da pressão que a gente mostra de fato quem a gente é. Quem mais quer falar o que seria maturidade cristã? Mari? Ok? Sabedoria. Né? Então, maturidade está muito associada à sabedoria. Você é uma pessoa que está madura para processar o momento que você está vivendo, buscar todo o conhecimento que você tem e a sabedoria que você já alcançou para você poder dar uma solução. Né? E maturidade cristã está muito associada a isso aqui, ao conhecimento de Deus e ao conhecimento da palavra dele. Porque é nesta palavra que nós entendemos os parâmetros, os princípios, o que Deus quer de nós. Semana passada o Chico falou a respeito de Jesus. Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo discutindo com os sacerdotes e com os estudiosos a respeito da lei. Ele tinha conhecimento daquilo. Ele falava a respeito disso. Nós devemos buscar isso, porque a busca do conhecimento da palavra de Deus vai gerar maturidade em nós. Quando a gente fala de crescimento físico, é fácil a gente perceber o padrão do crescimento, não é verdade? Você percebe isso visivelmente. E na questão da nossa estatura, existe uma medida, certo? Ou você continua crescendo pro resto da tua vida? Não, existe uma medida. Quando as nossas filhas eram pequenas, nós levávamos ao pediatra todo mês, media a altura, media a circunferência do crânio, enfim. E elas montavam um gráfico, e chegou uma idade, se eu não me engano, aos 2 anos, que a médica falou, olha, a projeção da estatura da filha de vocês vai ser essa. E dizia aonde elas chegariam em termos de estatura.
Porque é uma coisa previsível. Você vai crescendo e você desenvolve, você tem toda a informação genética dos teus pais, né? Então, existe um padrão para isso. E assim é na vida espiritual também. Nós temos um padrão, nós temos uma medida que nós devemos buscar na nossa caminhada e no nosso crescimento. E quando você vai vivendo cada fase da sua vida, e eu sempre digo isso, né? Quando você vai lá com as crianças e você vê uma criança fazendo uma brincadeira, falando errado, ou fazendo uma peraltice, né? Você olha para aquela criança e pensa, ai, que bonitinho. Mas quando você vê um adolescente agindo como uma criança, daí o pai já tem vontade de, né, dar um safanão, né? Porque o adolescente tem isso, da fase de oscilação, né? E às vezes ele é como uma criança, né? E daí quando você se torna uma pessoa adulta e está agindo como um adolescente, como é que fica? É legal isso, você fala, ai, que bonitinho, né? Porque em cada fase nós precisamos buscar esse crescimento e essa maturidade até atingir esta proposta de maturidade que o Evangelho nos pede. Eu queria ler um texto com vocês, não é o texto base, mas antes de nós irmos para o texto base, eu queria ler um texto com vocês em 1 João. 1 João capítulo 2, versos 12 e 14. Esse é um texto que a gente sempre trabalha muito, porque é um texto bem claro que falam sobre fases de maturidade. Olha lá o que o texto diz. Filhinhos. E essa é uma expressão que João gosta muito de usar, né? Filhinhos. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu sempre penso que se a gente tivesse um medidor de maturidade espiritual, seria muito interessante, né? Assim como a gente tem uma régua que pode medir a estatura de uma criança, a gente ter uma régua para medir a estatura de maturidade dos crentes. Não seria bom? Né? Tipo, daí você pega, mede, fala, opa, você, né, tua maturidade é isso aqui. Ou então pôr um termômetro lá e esse termômetro apontava o teu nível de maturidade. Mas, infelizmente, não é assim tão simples, é um pouquinho mais subjetivo. Mas você começa a perceber a maturidade a partir das ações, a partir das reações e a partir das escolhas. Né? Então, há como nós, de fato, olharmos para uma pessoa e identificarmos em que fase da vida espiritual ela está. João escreve aqui essa carta para a igreja e ele usa essas três expressões, filhinhos, jovens e pais. E certamente, pelo que ele fala e pelo contexto da carta aqui, a gente observa que ele não está falando de uma ordem cronológica ou da fase natural da vida, de filhinhos, de jovens e pais, cronologicamente falando. Ele está falando de maturidade espiritual. E olha que interessante, no verso 12, ele menciona assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, o que um filhinho na fé, ele entende, ele crê a respeito das verdades espirituais, que ele foi perdoado por Jesus, que ele foi justificado, ele entendeu a mensagem da salvação, certo? Este é um filhinho. Né? O pastor Zé usou o texto lá de 1 Pedro, que fala, desejai ardentemente como filhinhos o leite. É isso que um filhinho deseja, o leite. E ele sabe que ele foi perdoado. À medida que ele vai caminhando na fé, e conhecendo a Deus, e sendo instruído na sua caminhada de discipulado, ele se torna um jovem. E aqui eu vou inverter o texto. O João escreve aqui no texto, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
E depois, um pouco para baixo, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Opa, o jovem já é aquele que tem condições de, através do conhecimento que ele tem da palavra de Deus, travar os embates das tentações e das lutas que são causadas pelo inimigo. Quando você discipula uma pessoa, você caminha com alguém na fé, você consegue observar bem distintamente essas fases, né? Aquela primeira fase onde é aquela criança que depende de todo o cuidado e você ensina as coisas básicas da fé, mas de repente você começa a ver que embates começam a ser travados, e essa pessoa então ela começa a tomar posicionamentos a respeito da fé que ela tem. Eu lembro que o Luiz, aquele rapaz que deu testemunho no último culto da família, ele começou a caminhada de fé, nós começamos o discipulado, e início de discipulado com um recém-convertido é uma maravilha, né? Porque ele está apaixonado por Jesus, as coisas que ele pede para Deus acontecem, ele começa a ficar maravilhado com tudo que está acontecendo, mas isso não permanece para o resto da vida, né? Logo começam a vir as lutas e os embates, os confrontos da fé. E daí a gente começa a pensar, é nessa hora que muita gente desiste da caminhada, né? Porque daí a fala é, poxa, agora que eu comecei a caminhar com Jesus, agora que eu comecei a orar, agora que eu comecei a buscar a Deus, porque faz parte desse próximo estágio da maturidade. Agora você está deixando de ser uma criança e você se torna um jovem. Você começa a ter os enfrentamentos. E eu me lembro que houve um momento em que tinha passado esta fase inicial da experiência de fé do Luiz, e um dia ele chegou para mim e falou, pastor, eu fui demitido. Pronto, né? Daí tipo, assim, de uma forma abrupta, ele foi chamado lá no RH e foi desligado da empresa. E aquilo causou um sofrimento para ele. E o que eu disse? Eu disse assim, olha, agora você precisa pegar tudo que você conhece de Deus e você precisa aplicar diante dessa luta e desse enfrentamento que você está tendo. E foi exatamente isso que ele fez, né? Você começa a usar as armas espirituais que você tem para lutar contra o inimigo. E aí você consegue identificar, eu sou um jovem. Porque agora eu não sou mais enganado, né? Porque a criança é muito suscetível. Por isso que ela precisa ser protegida. Agora eu tenho discernimento, eu enfrento as lutas. E a terceira fase deste nível de maturidade espiritual vai falar sobre os pais. E João escreve assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele repete isso depois no verso 14. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E quando a Bíblia usa essa palavra conhecimento, ela não está falando simplesmente de um conhecimento intelectual, mas o conhecimento da vivência, da experiência, do andar com, do experimentar. Então, um pai espiritual é aquele que já tem conhecimento de Deus, que já chegou à sua condição de maturidade espiritual. Isso já foi formado na vida dele. E como a gente diz, um pai está agora pronto, maduro, para quê? Para gerar filhos, cuidar desses filhos e levá-los, esses filhos, à maturidade. E assim acontece na vida natural e deve acontecer também na vida espiritual. E daí que eu já faço uma pergunta para você. Baseado nesses 3 estágios de maturidade espiritual, qual é o seu? Em que estágio de maturidade você se encontra hoje? Não é tão difícil você fazer esta avaliação. Você é um filhinho, ou seja, você precisa ser cuidado, você se sente frágil, você se sente desprovido do aí. Ou você é um jovem, ou seja, aquele que já tem a sua experiência com Deus, já tem as suas ferramentas, né, as suas armas da oração bem afiada, você vai para Deus, quando você enfrenta uma luta, você vai buscar o que Deus pensa disso, e você consegue enfrentar as lutas, as tentações e enfrentar o próprio inimigo. Ou você já é um pai, você já gerou filhos, você já está cuidando de outros.
Então é muito simples a gente chegar a esta autoavaliação, e eu queria que você pensasse sobre isso, né? Porque, infelizmente, esta maturidade, ela não vem para você por osmose. Essa maturidade não tem nada a ver com o seu tempo de convertido. Não tem nada a ver com o tempo que você está vivendo na igreja. Porque certamente, talvez você conheça pessoas que às vezes têm uma longa caminhada de fé, mas que muitas vezes, diante das pressões e dos embates, não têm maturidade para se posicionar. E daí vive aquela fé oscilante, né? Sempre aquela fé que está sendo ameaçada pelas lutas e pelas circunstâncias. Então essa é uma avaliação importante. Dentro dessas 3 categorias aqui, filhinhos, jovens e pais, qual é o seu nível de maturidade? E a partir do momento que você se identificar em um desses níveis, você precisa pensar, eu preciso crescer, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso buscar experiências para poder viver a próxima fase de maturidade. Agora eu vou para o texto que eu quero utilizar para a nossa reflexão aqui, que está em Efésios capítulo 4, do verso 9 ao 16. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre isto, sobre maturidade, né? E sobre a importância de a gente alcançar isso. E esse é um dos textos importantes que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Então, acompanhe lá comigo Efésios 4, a partir do verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, observe este pronome aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam, esse texto fala sobre maturidade. Mais uma vez, Paulo escreve sobre isso. E ele fala que a maturidade está associada ao ensino da verdade, ou seja, ao conhecimento da palavra. Mas ele chega num ponto, e eu quero me fixar nesses versos aqui, no verso 13 principalmente, e 14, quando ele diz, até que todos cheguemos. Ok? Até que todos cheguemos. E o que ele vai falar aqui? Ele vai dizer que, ele está falando a respeito de Cristo, né? Que ele conquistou os dons e concedeu dons aos homens e colocou na igreja os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os profetas e os pastores para desempenharem esse dom para um fim. E esse fim o que é? Preparar o povo de Deus. Desenvolver a maturidade espiritual da igreja. E daí no verso 13 ele fala, até que todos cheguemos. A intenção de Paulo é que, a partir da caminhada do corpo, a partir dos relacionamentos que acontecem dentro do corpo, e do exercício desses ministérios dentro do corpo, todos
possamos chegar à varonilidade perfeita, à estatura de varão perfeito, ou estatura da plenitude de Cristo. Eu lembro que quando eu lia esse texto aqui, me vinham algumas dúvidas, e eu questionava algumas coisas. Qual será essa estatura da plenitude de Cristo? Voltando à experiência lá do pediatra, né? A previsão de crescimento é tanto, né? Você vai chegar a 1,80 m. Então existe uma marca, existe uma medida para a gente chegar. E aí, no desenvolvimento, vai se observando até que se chegue a esta medida. Então, quando a Bíblia fala do nosso crescimento e da nossa maturidade, qual é a medida que nos é proposta aqui? Qual que é a medida que está sendo proposta aqui? Estatura de quem? A estatura de Jesus. E daí eu lembro que eu li esse texto e pensava, né? Eu me perguntava, será que eu já tenho essa estatura da plenitude de Cristo? E daí a minha resposta e a sua resposta é qual? Não. E daí a minha pergunta é, quando que nós chegaremos nessa estatura? Daí a minha resposta era pronta. Eu falei, não, quando eu chegar no céu, né? Eu chego lá, Jesus me transforma plenamente a imagem dele, e daí eu atingi a estatura. E daí eu me fazia uma outra pergunta, mas por que eu preciso ser maduro quando chegar no céu? Eu não preciso de maturidade para essa vida? Jesus não precisou de maturidade para viver nessa vida? Durante todo o seu ministério, desde a tentação até a cruz? Nós não estamos vivendo neste ministério e neste propósito que Deus tem para a minha vida? Então, não faz sentido eu pensar que eu vou atingir essa estatura quando eu for para o céu. Essa medida que o apóstolo Paulo está nos desafiando a alcançar é para este mundo, é para este tempo, é para a igreja e é para todos. Porque ele vai falar no verso anterior, para que a gente seja aperfeiçoado para o serviço, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então existe sim uma medida de estatura espiritual e de maturidade que Deus quer que nós alcancemos. É interessante porque o apóstolo Paulo, no verso 14, ele vai fazer um contraste muito interessante aqui. Ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, e esse Filho está com letra maiúscula, está se referindo a Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E daí no verso seguinte ele vai responder o propósito, a finalidade disso. E como continua o verso seguinte? Para quê? Vamos ler juntos aí? Pode projetar aí, Silvana. Vamos juntos, ó. Para que não mais sejamos como meninos. Paulo está falando disso quando a gente chegar no céu, para não ser mais menino, para ser maduro? Não, ele está falando agora, este é o tempo, para que vocês não sejam mais como meninos, não hajam mais como meninos. E olha como ele continua, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então aqui o apóstolo Paulo ele faz uma comparação curiosa, porque no verso 13 ele fala do Filho de Deus, que é a nossa estatura, e quando ele usa essa palavra filho com letra maiúscula, no texto original, ele usa a palavra huios, e huios significa um filho adulto, maduro, responsável. Mas quando ele usa, no verso 14, para que não sejais mais como meninos, ele usa uma outra palavra, ele usa a palavra teknon, e teknon é um filhinho, alguém que está aprendendo a balbuciar palavras. Estão percebendo qual que é a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja aqui? Se vocês permanecerem como meninos,
Vocês vão serem levados por todo o vento de doutrina e não irão cumprir o propósito de Deus, o serviço de Deus neste mundo, nessa vida. Por isso vocês precisam buscar a estatura. E quando ele usa essa expressão aqui, a perfeita varonilidade, essa expressão ele está dizendo exatamente a diferença entre uma pessoa adulta e um menino e uma criança. Uma pessoa que é responsável pelos seus atos, que tem conhecimento, este conhecimento ele foi transformado em sabedoria, e a sabedoria então o leva a agir com maturidade. Então essa é a estatura que a gente tem hoje para alcançar. Uma estatura de pais, uma estatura de homens, mulheres, jovens, porque aqui não tem a ver com a idade cronológica, que sejam maduros em Cristo Jesus. E daí pensando sobre o que fazia de Jesus uma pessoa madura. Porque veja, a gente lê nos evangelhos e a gente percebe Jesus com muitos embates, né? A gente vê Jesus tendo muitos enfrentamentos, sendo acusado de quem ele era, dizendo que o poder que ele tinha era poder de Beelzebul, não tinha nada a ver com Deus. Jesus enfrentou terríveis ameaças e afrontas. A gente enfrenta isso também hoje, como igreja? Nós não somos questionados, muitas vezes, nas nossas convicções, na nossa fé, como igreja, na vocação que a gente tem. Nós somos questionados com essas coisas. Mas Jesus, ele tinha maturidade. E o que era a base da maturidade de Jesus? Eu resumiria aqui em duas coisas. A primeira delas era o amor que ele tinha ao Pai. O que me torna maduro é o amor que eu tenho por Deus, maduro espiritualmente, o amor que eu tenho a Deus. E esse amor por Deus me leva ao conhecimento de Deus. A pessoa que ama, conhece. Jesus fala lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, e o quê? E os guarda, este é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Então, o amor me leva ao quê? O amor me leva à obediência. O verdadeiro amor me leva à obediência. Então, essas eram as duas características de Jesus. Ele amava o Pai, ele não tinha dúvida do seu propósito e de quem ele era, e porque ele amava o Pai, ele obedeceu, e como diz Paulo, até a morte e morte de cruz. Por isso que ele segurou o rojão até o fim, naquela oração lá do Getsêmani. Se for possível, afasta, mas seja feita a tua vontade. E o amor também gera um outro elemento que é a confiança. Quando eu amo, eu confio, e porque eu confio, eu obedeço. E quando eu amo e obedeço, eu me apresento uma pessoa madura. Quando eu amo e eu obedeço a Deus, eu estou agindo como o meu irmão mais velho, Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:19, ele está lidando aqui com um problema que a igreja está enfrentando. O apóstolo Paulo prega o evangelho de Jesus, e de repente ele começa a perceber que um outro evangelho estava sendo pregado. E daí ele escreve essa carta exortando a igreja e dizendo: gente, eu estou admirado porque vocês estão deixando de viver o evangelho que foi ensinado para vocês, o evangelho verdadeiro, e vocês estão seguindo outras doutrinas. Vocês estão acreditando em outro evangelho. Ou seja, essas igrejas da Galácia eram maduras? Não. Eram como meninos que estavam sendo levados pelos ventos. E daí Paulo escreve isto aqui para eles, no verso 19 do capítulo 4. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo gerado em vós. Eu acho essa expressão muito forte do apóstolo Paulo. Ele diz: eu sofro as dores de parto,
até que Cristo seja gerado em vós. O que é Cristo ser gerado na igreja, na vida destes crentes? É você deixar de ser uma criança e você se tornar uma pessoa madura. É você atingir a estatura de Cristo. É você poder responder na tua caminhada com o Senhor em amor e obediência a Deus. Este é o propósito que Paulo via no seu ministério. E quando ele fala até que Cristo seja formado em vocês, Paulo entendia que aquele evangelho tinha sido recebido, né, como aquela parábola da semente, né? Tinha sido semeado, tinha sido lançado na terra do coração daquele povo, mas o risco daquela palavra ser roubada e daquela semente não germinar era grande, e Paulo tinha consciência disso. E por isso que ele fala, eu sofro as dores de parto, eu estou gerando vocês em Cristo, eu quero que vocês sejam formados em Cristo Jesus. Eu quero que vocês, de fato, possam ter um posicionamento para toda a vida. Na célula, semana passada, no momento da exaltação, foi lido aquele texto, né, de João capítulo 6, quando Jesus está pregando, depois da multiplicação dos pães, e ele está pregando a respeito dele ser o pão vivo que desceu dos céus, e ele diz, vocês precisam comer desse pão e beber, comer da minha carne e beber do meu sangue, para vocês terem parte comigo. Enfim, é um discurso bem intenso de Jesus, e no final desse discurso, a Bíblia fala que muitos abandonaram a Jesus. Muitos abandonaram, e assim é a caminhada com Jesus. E muitas vezes nós nos abalamos com aqueles que estão abandonando, ao invés de nos preocuparmos em nos mantermos firmes, maduros nesta caminhada. E daí Jesus tem a coragem, eu digo, né? Ele tem a coragem de, naquele momento, ele se voltar para os seus 12 discípulos e perguntar, vocês também querem me abandonar? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus, na sua caminhada com os discípulos, ele testava para ver qual era a maturidade daquele povo. E se eles estavam entendendo as verdades espirituais. E se eles estavam assimilando aquilo que ele estava ensinando. Uma outra pergunta que eu faço para você é o seguinte: na tua caminhada de fé, você entende que Cristo já foi formado na sua vida? Você entende que você já alcançou essa estatura? Que você tem vivido em amor e obediência a Deus? Se a resposta é sim, glória a Deus, você é uma pessoa madura. E você pode ajudar outros. Se a resposta é não, ou não sei, você precisa começar a refletir sobre isso. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, nós somos gerados em Cristo, e esta obra somente Ele pode realizar. Esse é o novo nascimento. Nós fomos gerados em Cristo. Agora a sequência dessa frase é o seguinte, mas Cristo precisa ser gerado em nós. E esta é a nossa parte. Esta é a nossa busca. E isso diz respeito à maturidade. E isso diz respeito a eu me tornar, na minha caminhada espiritual, semelhante a Jesus. Então guarde isso. Você já foi gerado em Cristo, ou seja, nasceu de novo, você teve a experiência da salvação. Você, como filhinho, diz, eu sei que meus pecados foram perdoados. Mas agora Cristo precisa ser gerado em você. Sabe aquela frase de Paulo, conhecidíssima, Gálatas 2:20? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé. Paulo tinha atingido a estatura aqui ou não? Tinha. Agora você sabe em que época da vida de Paulo que ele falou isso? Você acha que foi lá no fim do ministério dele, quando ele estava prestes a morrer? Não. Paulo falou isso depois de mais ou menos uns 15 anos dele ter se convertido. Que ele escreve isso para a igreja dos Gálatas, que ele registra isso. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Maturidade é Cristo vivendo em você, não mais você. A tua disposição é amar e obedecer àquele que te salvou. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à estatura. Queridos, existe uma marca. E essa marca precisa ser atingida. E essa marca é para esta vida, é para este tempo. Ou então, nós seremos uma igreja imatura. Por muitas vezes eu ouvi um pastor americano, Ralph Neighbor, falando a respeito das igrejas, e isso é uma constatação que você pode confirmar aqui. Ele dizia o seguinte: muitas vezes as nossas igrejas parecem muito mais como creches, cheias de crianças imaturas, aos berros, querendo ser cuidada, querendo mamar, fazendo as birras, fazendo as suas teimosias. Você concorda com isso? E fazendo sujeira também. Mas tem que ter alguém para limpar, né? Só que daí é pouca gente para cuidar de tantos. Foi aí que começou a surgir a nossa caminhada e a nossa visão de célula. Para que dentro de uma célula as pessoas possam caminhar umas com as outras e possam alcançar esta maturidade. Nós não queremos ser uma creche cheia de crianças que estão buscando atenção para si mesmo. Um outro conceito de maturidade que sempre me ajudou, e é bom, você pode refletir sobre isso também, é que uma pessoa madura, ela se preocupa em cuidar do outro. Então, se você é uma pessoa que se preocupa em cuidar do outro, esse é um indício de maturidade. Porque quando você requer o cuidado, esse é um indício de imaturidade. Por exemplo, uma criancinha, ela requer o cuidado dos seus pais. Mas um jovem já dá conta de muita coisa. E ele precisa ser provado na sua maturidade. E quando a gente é pai, aqueles que são pais sabem disso, né? Quando a gente é pai, bem-vindo ao mundo do esquecer-se de você mesmo. É ou não é, Júnior? Você faz todo tipo de esforço, você abre mão, você renuncia, você deixa de comer para dar para o seu filho, ou você come aquilo que teu filho não come, né, Carol? As mães que às vezes, né, tipo, o filho não quer, enfim. Quando a gente é pai, a gente aprende exatamente isso da maturidade. Porque daí você precisa sair de cena e agora o teu cuidado é na vida daquele pequeno. Queridos, eu já estou chegando então para o encerramento dessa nossa reflexão. Pensem disso, estatura de Cristo. E o que a palavra de Deus me diz é o seguinte: até que todos cheguemos. O quanto você deseja chegar nesta estatura de Cristo? O quanto você tem buscado isto? Porque nós somos igreja aqui para que juntos possamos crescer. E que bom será quando nós pudermos fazer uma avaliação, e eu já vivi isso, pessoas que começaram a viver a sua vida espiritual e falaram: eu quero ser discipulado, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter experiências com Deus. Porque há um anseio pelo crescimento. Assim como uma criança, né? Porque a criança gosta de crescer, não é verdade? Quando a gente tem as marcas, uma vez eu fui visitar uma família aqui da igreja e tinha nos umbrais da porta, tinha as marquinhas assim, de todas as fases da vida dos filhos, né? Então a criança, papai me mede, né? Às vezes até levanta um pouquinho o pezinho para dar a impressão que ela está maior. Porque há um desejo pelo crescimento. O crescimento é uma coisa natural, é uma coisa que a gente anseia. Assim a gente deve ser na nossa fé também. Perguntar para o Pai do céu: Pai do céu, já cheguei nessa altura? Não, ainda falta um pouquinho, mas vai lá, você está quase chegando. E a gente desejar esta marca. Quando a gente vai em parques de diversão, sempre tem aquela medida da estatura para a criança que pode entrar, não é verdade? E daí você vê o que? Às vezes a criança doida para entrar, ela fica até com medo daquela régua.
E daí ela fica tentando se esticar ao máximo, assim, para ver se entra. E daí quando ela ouve assim, não, você não tem altura, né? É uma frustração. Mas quando ela vê que ela atingiu a estatura e ela pode participar, isso é uma vitória. Assim deve ser também na nossa vida com o Senhor. Eu quero ler mais 2 textos aqui. 2 Coríntios 3,18. Esse texto fala, apóstolo Paulo também, né? Está aí na tela. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Esta é a nossa caminhada espiritual. Cada dia nós sendo transformados pelo Espírito Santo, transformados de glória em glória, até alcançarmos o padrão, a estatura. Romanos 8:29 é o último texto aqui, que fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pensa nisso. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Querido, Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa estatura. E assim como ele viveu como um filho de Deus, maduro, responsável, consciente das suas responsabilidades, no tempo em que ele viveu nesse mundo, nós também devemos viver dessa maneira. Nós precisamos ser como Cristo, dispostos a enfrentarmos todos os embates na nossa vida, mas quando você tem a base da maturidade, você segue adiante e você cumpre plenamente o propósito de Deus. Eu fui regenerado para me tornar parecido com Jesus. Eu fui gerado em Cristo para eu crescer, atingir a estatura da plenitude de Cristo, para poder servir a Deus neste mundo. Eu sou desafiado hoje a buscar esta medida, esta estatura, essa maturidade espiritual. Que Deus possa nos conceder a graça, e Ele nos concede, né? Porque agora nós estamos nele, e nós devemos desejar passar por todas as fases da vida, mas chegarmos à medida da estatura de Cristo, a sermos pais. Você já gerou filhos na tua fé, na tua caminhada espiritual? Você tem filhos espirituais? Então você é uma pessoa que tem a maturidade, né? E você busca, ensina e pode passar para a outra geração aquilo que você tem vivido e tem aprendido. Vamos ficar em pé para nós orarmos. E eu queria te dar alguns momentos para você refletir sobre aquilo que você ouviu. E eu queria te desafiar a essa semana, se você ainda não tem uma avaliação sobre a sua maturidade, pensa nisso. Nesta caminhada com Jesus, em qual fase da vida você está? Você é um filhinho que precisa de leite, que precisa ser cuidado, porque você está no começo da tua caminhada espiritual? Ou você é um jovem que já tem tido os enfrentamentos, mas sabido como usar a palavra de Deus e as armas espirituais para vencer o maligno? Ou você já é um pai? Continue crescendo no conhecimento de Deus. Continue amando a Jesus. Continue obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que Ele te pede. Continue vivendo nessa maturidade que Ele te deu. Mas peça para Jesus colocar a régua e te dizer se você já alcançou a estatura. É esta igreja que Jesus quer. Uma igreja que esteja na medida e na estatura dEle. Que nós sejamos pequenos cristos. Que nós sejamos aqueles que refletem a presença, a glória de Cristo nesse mundo. Que nós possamos ter consciência daquilo que o Senhor nos confiou. Que a gente não caminhe na nossa fé de uma forma imatura.
E de novo eu falo, gente, isso não tem nada a ver com quanto tempo você frequenta uma igreja ou com quanto tempo você ouviu a palavra de Deus. Tem a ver com a pessoa de Cristo ser gerada em você. Menos de você e mais de Cristo. Ore agora e peça a Deus. Esta é uma obra do Senhor, do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala até que todos cheguemos ao conhecimento de Deus, à plenitude da estatura de Cristo. Que a gente possa ansiar isso como igreja. Deixando as coisas de menino. Deixando as coisas da imaturidade. Os desafios que nós estamos vivendo como igreja e como cristãos nesse mundo hoje requerem maturidade. Requerem sermos como Cristo. Que esse seja o nosso anseio. E que você sempre se pergunte: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Jesus, como o Senhor agiria nessa situação? Jesus, o que você pensaria? Como você responderia? E essa é a maneira muito simples da gente ir se tornando parecido com Jesus. E a gente cantou essa canção do Usa-me. Queridos, o Senhor vai nos usar à medida em que nós estamos plenamente nas mãos dEle. Daí nós iremos fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Quebranta-me, transforma-me, usa-me. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui a respeito dessa verdade. Deus amado, nós temos um exemplo, o Senhor é nosso modelo. E a gente precisa olhar sempre para Ti, Jesus. O Senhor é a nossa referência. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para sermos transformados à imagem de Cristo. Existe uma medida que a gente precisa alcançar. E nós queremos buscar isso, Jesus. Se nós já alcançamos essa medida, Pai, que a gente possa ajudar outros a crescerem também, Jesus. E alcançarem essa estatura. Para que sejamos uma igreja madura, uma igreja que entende o seu propósito, uma igreja que entende o seu chamado e que vive para amar e obedecer ao seu Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque isso tem a ver com o meu caminhar com o Senhor, tem a ver com o propósito do Senhor para nós nesse mundo. Tem a ver conosco, uns com os outros aqui, Jesus. Ajuda-nos, Deus, a atingirmos a maturidade, a crescermos na medida do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ensinarmos outros esse caminho também, Senhor. Gerarmos filhos e instruirmos esses filhos na Tua verdade. Queremos ser igual ao Senhor. A Tua palavra diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Eu sou discípulo do Senhor e eu quero ser como o Senhor. Me ensina cada dia. Me ensina a ser como o Senhor, Pai. Esse é o desejo do meu coração. E é o nosso desejo como igreja de Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém.